E continuando falando de atributos, hoje nós vamos falar de mais um atributo de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre soberania, sobre o Deus soberano. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías 46, de 9 a 10. Isaías 46, 9 a 10. Esse é o texto que nós vamos nos basear para a meditação desta noite. E o texto diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isso é Deus usando o seu profeta para falar, e é sobre essa soberania desse Deus que nós vamos falar nesta noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pedisse para que o Espírito Santo falasse com você nesta noite, usando aquilo que nós estaremos meditando, a ministração desta noite, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós venhamos a entender a soberania desse Deus. Quem é esse Deus? Eu sei que você já sabe quem é o Deus que você serve, mas quando nós estudamos os atributos ou as qualidades de Deus, nós aprendemos um pouco mais e nos aprofundamos no conhecimento, no relacionamento com esse Deus. Então que o Espírito Santo te conduza nesta noite, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Pai querido, muito obrigado a Deus pela tua palavra que foi lida, muito obrigado a Deus pelo momento que nós tivemos de relembrarmos o que o Senhor fez naquela cruz por nós, pelo teu sacrifício, pelo derramar do teu sangue, houve a remissão dos nossos pecados, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nós fomos retirados do lamaçal do pecado ao qual nós vivíamos, e nós fomos lavados pela água do Espírito, e hoje nós temos um acesso direto ao Senhor. Oh Deus, muito obrigado, e em nome de Jesus, Pai, fala conosco através da ministração da Tua palavra nesta noite, me instrumentalize, use a minha vida como canal, Pai, da Tua palavra, da Tua mensagem para a Tua igreja nesta noite. Esta é a minha oração em nome de Jesus, amém. Falar um pouquinho sobre soberania. Quem é esse Deus soberano que nós adoramos, ao qual nós estamos aqui cultuando? O que é ser soberano? Soberano é aquele que possui autoridade suprema, poder absoluto e domínio independente sobre tudo o que existe. Então, um ser soberano é um ser que possui total autoridade em quaisquer aspectos da vida, sobre todas as coisas. E quando nós falamos a respeito da soberania de Deus, quando aplicamos esse termo a Deus, estamos afirmando que Ele governa todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. A Bíblia declara que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Então todas as coisas, quando nós afirmamos que Deus é soberano, nós estamos falando que Ele governa todas as coisas, inclusive as nossas vidas. E Ele governa de algumas maneiras. Ele governa sem depender de ninguém. Deus não precisa do palpite ou do pitaco de ninguém para governar, sem estar sujeito a qualquer outra autoridade superior. Não existe autoridade superior à autoridade de Deus. Ele é suprema, toda supremacia, toda autoridade está nas mãos do Senhor. E os textos originais da Bíblia, tanto o hebraico como o grego, ele traz algumas palavras que têm uma abrangência um pouco maior que a nossa no português. Então no Antigo Testamento, por exemplo, quando nós usamos palavras para
se referirmos a Deus, por exemplo, a palavra Adonai. A palavra Adonai no hebraico, ela significa Senhor soberano. Destaca Deus como o governante supremo de toda a criação. Então, quando um judeu fala Adonai, ele está falando que Deus é supremo, ele governa, ele tem supremacia sobre toda a criação. Não existe ninguém que interfere nas decisões de Deus. Outra palavra significa, que também tem uma abrangência muito grande, é a palavra Melech, que quer dizer rei. Deus é apresentado como rei soberano sobre toda a terra. Esse texto está lá em Salmos 47, versículo de número 2, porque o Senhor, o Altíssimo, é tremendo, é grande rei sobre toda a terra. Então a palavra Melech, que significa rei, está dizendo que ele é um rei soberano, que governa sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que você vê de criação. E quando a gente fala rei, você pega o rei de um determinado país, o rei da Inglaterra, na Espanha, mas quando nós falamos isso a respeito de Deus, ele governa sobre toda a criação. O governo de Deus abrange toda a criação. E no Novo Testamento nós temos também algumas palavras que têm esta simbologia. Por exemplo, lá em Lucas 2:29 aparece a palavra déspotes, que significa Senhor soberano, mestre absoluto. Isso na referência a Deus e a Jesus Cristo também. Então, quando está lá escrito no Novo Testamento, no grego, déspotes, significa que Deus é Senhor absoluto, mestre supremo, o mestre soberano, o mestre que conhece todas as coisas, o mestre que não precisa que ninguém lhe ensine, ele é a sabedoria em pessoa. Esse é o Deus que nós servimos e este é o Deus ao qual nós estamos cultuando neste momento. Ou também aqui aparece uma outra palavra que é Kyrios. Essa palavra significa Senhor, título atribuído a Deus e a Cristo, indicando autoridade e domínio. Autoridade e domínio. Então o Senhor, o Kyrios, ele tem autoridade e domínio sobre toda a criação. Então esse é o Deus soberano. Esse é o Deus que nós adoramos. Soberania de Deus significa que ele governa toda a criação, nada acontece fora do seu conhecimento ou da sua permissão, seus planos não podem ser frustrados, ele não presta conta para ninguém. Esse é o Deus que se incomoda comigo e com você. Como nós participamos agora há pouco da ceia, esse Deus supremo, esse Deus que tem toda essa supremacia aqui, que tem todo esse poder e toda essa autoridade, ele se incomoda com a vida de cada um de nós. Ele quer saber como anda a minha e a tua vida. E então ele governa toda a criação, nada acontece fora do seu conhecimento. Ele não presta conta a ninguém. Deus, ele não pede palpite para ninguém, ele não pede licença para ninguém, ele não precisa disso. Porque todos os atributos de Deus, que nós já falamos aqui, a onisciência, onipotência, onipresença, o amor, estamos falando agora de soberania, todos esses atributos estão alinhados com a soberania de Deus, nenhum sai fora. Eles estão todos eles alinhados. Ele não presta conta a ninguém. Todos os demais atributos operam sob a sua soberania. Porque ele é um Deus soberano, ele é um Deus onisciente, ele é um Deus onipotente, ele é um Deus onipresente, ele é um Deus imutável. Esse atributo de Deus ainda não foi falado aqui, mas se eu não me engano nem vai ser.
Mas o que é o Deus imutável? A imutabilidade de Deus. Deus não muda por causa de mim e de você, ou por causa de qualquer outra coisa. Os decretos de Deus não são alterados. O caráter de Deus não altera, não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso podemos dizer que a sua soberania está inteiramente ligada à onisciência, onipresença, onipotência. Ele realiza todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Isso é a soberania ou a supremacia de Deus. Um Deus soberano. Então, agora que nós entendemos um pouquinho de soberania, de quem é o Deus que nós servimos, falando do aspecto de Deus com relação à sua soberania, eu quero falar com a igreja a respeito de vivendo debaixo da soberania de Deus. Nós precisamos entender ou aprender a vivermos debaixo desta soberania, debaixo dessa autoridade de Deus. E para isso eu vou me basear no texto que nós acabamos de ler. E dentro deste título desse sermão, eu quero abordar um outro tema. A soberania de Deus nos chama a descansar em seus decretos, confiar em sua vontade e nos submeter ao seu governo. A soberania de Deus nos chama a descansar em seus decretos, confiar em sua vontade e nos submeter ao seu governo. Então, nesse tema aqui, eu quero discorrer com a igreja alguns pontos. E o primeiro ponto é: Deus é soberano porque Ele é incomparável. Então nós vamos discorrer aqui um pouquinho que não tem um outro Deus que dá para comparar com o nosso Deus. O texto diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Aqui também existe uma palavrinha chamada El, que no hebraico significa Deus poderoso, forte. Deus poderoso e Deus forte. E depois o texto reforça tudo isso com a outra palavra que nós também conhecemos, Elohim. A gente já ouviu falar muito dessas palavras, canta essas palavras em músicas. Nome usado para Deus como Criador, governante, juiz e Senhor sobre todas as coisas. Então esse Deus aqui, que não tem um Deus que se compare a Ele, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós cultuamos. Deus está dizendo, o que Deus está dizendo quando usamos esse texto aqui? Não existe outro ser da mesma categoria que eu. Deus está falando, não existe outro ser ou outro Deus da mesma categoria que eu. Eu sou único. Não existe outro. O Deus que nós servimos é único. Essa mensagem foi trazida para o povo de Israel num contexto babilônico, onde existia ali vários deuses que eram adorados pelos babilônicos. E nós conhecemos a história de Israel, né? Quantos deuses havia naquele tempo, né? E quantos deuses Israel virou as costas para Deus e algumas vezes foi adorar esses outros deuses. Então ele está dizendo, não existe outro Deus da mesma categoria, eu sou o único. Ele não está apenas dizendo que ele é maior que todos os ídolos. Ele está dizendo que não há comparação possível com os ídolos da Babilônia. Irmãos, o Deus que você serve é um Deus incomparável. Não existe na criação algo comparável a Deus. Não existe, não tem como fazer esse tipo de comparação.
porque Ele é único, Ele é supremo sobre todas as coisas. Os ídolos da Babilônia precisam ser carregados. A imagem, ela precisa ser carregada. A palavra de Deus vai falar que eles têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, som algum sai da sua garganta, têm olhos, mas não enxergam. Eles não saem do lugar, para eles saírem do lugar, eles precisam ser carregados. Mas o Deus que você serve, o nosso Deus, carrega o seu povo. O nosso Deus nos direciona, o nosso Deus nos carrega. Os falsos deuses dependem dos homens, mas o Deus soberano sustenta todos os homens. Nós acordamos hoje porque Deus decidiu assim. Nós estamos respirando agora porque Deus assim decidiu. Nós respiramos porque Deus decide. O nosso coração bate porque Deus decide. Ele é soberano. Os falsos deuses dependem dos homens, o Deus soberano sustenta os homens. E aqui eu quero deixar uma aplicação para você. Quando nós tiramos Deus do centro da vontade, alguma coisa precisa ocupar este lugar. Quando o homem tira Deus do centro, ele coloca alguma coisa no lugar. Quando eu e você, por algum motivo, tiramos Deus do centro das nossas vidas, alguma coisa vai ocupar este espaço. E esse espaço, ele pode ser ocupado pelo dinheiro, ele pode ser ocupado por uma religião vazia, ele pode ser ocupado por orgulho, ele pode ser ocupado por medo, por ansiedade. Várias coisas na nossa vida poderão ocupar o espaço que nós deixamos quando retiramos Deus das nossas vidas. Abrimos espaço para alguma coisa operar. Mas nada disso governa a história. Apesar de tudo, de todas essas coisas, de todos esses percalços da vida, nada disso governa a história. Só o Deus soberano governa. Apesar da nossa limitação, da nossa fraqueza, de muitas das vezes abrir. E eu quero deixar uma pergunta para você aqui. Tem algo tomando o lugar de Deus na sua vida? Nós, por algum motivo, estamos abrindo espaço para alguma outra coisa que não seja Deus? Porque Ele quer preencher os espaços da nossa vida. Ele quer caminhar conosco. Ele quer carregar eu e você nos braços. Israel cansou de sofrer. Israel cansou de passar por momentos difíceis, porque viraram as costas para Deus em algum momento. Mas Deus nunca virou as costas. O povo sofria, saía da presença de Deus, entrava em algum problema, daí a pouco Israel gritava por socorro, Deus enviava socorro. A gente vai ver isso muito no livro de Juízes. Quantas vezes Israel se afastou de Deus? Aí Israel clamava, Deus vinha com a providência para tirar Israel da situação que eles estavam, do momento que eles estavam passando. Então, se tem alguma coisa, meu irmão, se porventura existe algo que esteja te tirando ou tentando te tirar do centro da vontade de Deus, procurando um espaço na sua vida, a palavra de Deus fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmãos, busque o Senhor vai te ajudar. Porque quando nós abrimos um espaço, é igual um cano furado numa parede, um pequeno vazamento. Esse vazamento, ele vai, uma hora
depois de alguns dias de vazamento, ele vai aparecer uma pequena manchinha, aonde está o vazamento. Aí você olha aquela mancha e, não é nada. Passou uma semana, aquela mancha que era quase que imperceptível, já está uma mancha enorme, porque o vazamento continua. E se a providência não for tomada, dependendo do vazamento, vai causar um problema naquela parede. Primeira coisa que vai estragar a pintura. E com as tintas que a gente tem hoje, de repente você tem que pintar a parede inteira, porque a maioria das tintas não dá remendo. Você faz um buraquinho desse tamanho, você tem que pintar uma parede de 7 metros. Aí, em vez de gastar meio litro de tinta, você gasta 4, 5. Porque não cuidou. Assim é a nossa vida. Se nós não vigiarmos, se nós abrirmos precedentes, mas o Deus soberano, Ele quer te carregar. O Deus soberano quer te ajudar, quer andar com você. Segundo aspecto da soberania de Deus. Deus, Ele é soberano porque Ele conhece o fim desde o princípio. O versículo 10 diz isso, que anuncia o fim desde o princípio. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que Ele anuncia, que Ele declara, que Ele torna conhecido o que vai acontecer lá na frente. O livro de Apocalipse, ele é referência para isso. Revelação. Deus revelando o final da história da humanidade. Deus revelou ao seu profeta, ao seu homem lá atrás, tudo que ele precisava descrever a respeito do que, pelas quais dificuldades ou o caminho da humanidade. Significa também resultado final, desfecho. Significa desfecho, o fechamento da história. Deus começou a história no princípio, criou Deus os céus e a terra, o Bereshit. Lá em Gênesis 1, lá em Apocalipse, Deus fala: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Deus está revelando, está mostrando o desfecho da história. Ele conhece o final da minha história, e Ele conhece o final da tua história. A ideia aqui é o seguinte: Deus não apenas prevê o futuro, Ele declara o fim, porque o futuro está debaixo do seu governo. O Senhor conhece a história lá no fim, porque Ele está dentro da história. Para nós o amanhã é surpresa, para Deus o amanhã já está dentro dos seus decretos. O amanhã para nós é uma surpresa, porque nós não sabemos o nosso próximo minuto, nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos, mas Deus sabe, Deus conhece, porque Ele é soberano. O crente não deve viver pelo desespero do imprevisível, mas pela confiança no Deus que governa o invisível. O nosso futuro para nós é invisível porque nós não conhecemos, mas nós precisamos confiar e descansar no Deus que conhece o nosso amanhã. O Deus que conhece o seu amanhã. Nós precisamos confiar e depender desse crente. Então o crente não deve viver desesperado pelo dia de amanhã. A palavra de Deus fala: não andeis ansiosos pelo amanhã, pelo que comer, pelo que vestir. Fala que Salomão, no mais alto da sua glória, não se vestiu igual aos lírios do campo, que hoje nasce, amanhã acaba. E Deus cuida de todos eles. Os passarinhos não plantam, não ajuntam em celeiros, mas todo dia tem comidinha para eles. Já faz alguns dias, esse dia atrás, eu estava perto da minha casa ali, eu estava observando, tudo é alimento para esses bichinhos. Eles comem bichinhos, eles comem semente, eles comem de tudo. Eles acordam cedinho, né? Quando dá 4, eu levanto cedo, né? Os irmãos sabem, tem dia que é 2 e pouco da manhã, eu já estou trabalhando.
Então, quando começa a parte da madrugada, que começa a clarear, que os passarinhos começam a sair, fazer barulho, 5 horas da manhã, você já escuta os canarinhos cantando. E ali perto de onde eu moro tem um terreno que tem bastante, não sei se os irmãos conhecem, colonhão, é um mato que dá uma sementinha. Você vai lá, tem galinho daquele que tem 2, 3 canarinhos, o galinho chega, tomba assim com o pezinho dele, eles estão lá comendo sementinha, cedinho. Deus já providenciou a comidinha deles. Eles não ficam. Agora imagina eu e você. Imagine o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O cuidado que Deus não tem com você. Por isso a Bíblia fala: não andeis ansiosos. Confia nesse Deus soberano. Não viva no desespero do dia de amanhã. Confia, entrega a sua vida para o Senhor dirigir. Terceiro aspecto, por que Deus é soberano? Porque o seu conselho permanece. O meu conselho permanecerá de pé. Significa, o meu conselho, o meu propósito, o meu plano, o meu desígnio vai acontecer. O plano de Deus vai acontecer. Por mais caótica que você possa imaginar que a situação esteja, por mais complicado que esteja o problema pelos quais estamos passando, os planos de Deus irão acontecer. Não depende de mim, não depende de você. Os planos de Deus acontecem. O meu plano ficará de pé. Os planos humanos caem. Nós planejamos. A gente planeja um monte de coisa, e quantas vezes não dá errado, né? Tem coisa que a gente planeja hoje, amanhã, depois planeja para daqui 15, 20 dias, e fica naquela agonia e naquele negócio. Aí chega lá no dia, alguma coisa dá errado e você não consegue concluir aquilo que você planejou. Muitas das vezes não acontece porque nós não estamos debaixo da mão do soberano. Nós estamos planejando por nós mesmos. Governos caem, impérios caem, reis caem, mas o conselho de Deus permanece. Isaías está falando em um contexto onde a Babilônia parecia invencível. A Babilônia para o povo de Israel era um império praticamente invencível. Mas Deus está falando assim: Babilônia não governa a história, eu governo a história. Outro império que se levantou, um dos impérios mais poderosos, foi o Império Assírio. O Império Assírio levou cativo o Reino do Norte em 722 a.C. Ficou as 2 tribos do sul. Esse império caiu diante da Babilônia. Depois vem outros reinos e vai se sucedendo, um vai caindo, outro vai se levantando, e Deus conduzindo a história. Então Deus está dizendo: a Babilônia não governa a história, o teu problema não governa a tua história, o teu problema não dirige a tua vida. Deus está no controle. Deus dirige todas as coisas. A nossa segurança não está na estabilidade do mundo, mas na firmeza do conselho de Deus. Uma preocupação do ser humano é política, dinheiro, estabilidade das nações. Hoje está tendo estabilidade em todos os lugares. Muitas coisas que acontecem hoje na política desestabilizam alguns setores. E quanta gente se preocupa, quanta gente perde sono, se descabela por causa disso. Isso já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Nada dessas coisas podem dirigir as nossas histórias. Nós precisamos confiar em Deus. Então a nossa segurança não está na estabilidade do mundo, mas está na firmeza daquilo que Deus prometeu.
Está na firmeza daquilo que Deus falou, quando tudo parece desmoronar. O plano de Deus continua de pé. O plano de Deus continua de pé. O que ele falou para a igreja? As portas do inferno não prevalecerão. E não vai prevalecer. Por mais complicado que talvez você possa olhar e falar, poxa vida, parece que a igreja está apanhando todo dia. Mas não está. Deus está dirigindo a história. Deus é soberano. Quarto aspecto, Deus é soberano porque cumpre toda a sua vontade. Deus é soberano porque cumpre toda a sua vontade. Farei toda a minha vontade. Significa, o que é a vontade de Deus? O meu desejo, o meu prazer, a minha vontade, aquilo que me agrada. O termo hebraico aqui, cadê? Shefitzi, significa isso, o meu prazer, o meu desejo, a minha vontade, aquilo que me agrada. Então Deus vai fazer o que agrada a Ele. Deus vai fazer a vontade dEle na minha e na tua vida, na história da humanidade. Este é um dos aspectos da soberania, do Deus soberano ao qual nós servimos. Significa eu farei, eu realizarei, eu executarei. Deus vai executar tudo aquilo que está proposto no coração dele, segundo a sua boa vontade. Os homens muitas das vezes querem e não podem. Muitas das vezes nós queremos, mas não podemos. Tentamos, mas não conseguimos. Prometemos e não cumprimos. Quantas vezes a gente já não fez isso? Fulano, chega no dia, não deu certo. Prometemos e não cumprimos. Planejamos e não conseguimos realizar. Isso é nosso, do ser humano. Mas Deus diz, eu farei a minha vontade. Isso não significa que Deus não age de forma arbitrária ou injusta, mas Deus age segundo a vontade soberana dele. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos até falar, poxa vida, Deus foi injusto com Paulo. Olha o que esse homem sofreu. O que Paulo passou por causa do Evangelho. Paulo, ele tem um encontro fantástico com Deus, com Jesus, no caminho. A vida dele é transformada. Mas só que depois Paulo passa por momentos difíceis. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Paulo vai ser preso por causa do Evangelho. Paulo foi chicoteado por causa do Evangelho. E não foi uma prisãozinha qualquer não, foi vários anos de prisão. Saía de um, entrava no outro, saía de um, entrava no outro, várias vezes preso. Mas nada disso, tirou Paulo da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Irmãos, então que como a palavra diz, a nossa leve e momentânea tribulação não venha nos afastar de Deus, mas que, como a palavra de Deus diz, produza em nós, o quê? Um peso de glória. Que a nossa leve e momentânea tribulação, o nosso momento de dificuldade, produza em nós fé suficiente para continuarmos, decisão suficiente para não nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Eu farei toda a minha vontade. Ele não resolve as coisas de forma arbitrária ou injusta. A vontade de Deus é soberana, mas também é santa, sábia e justa.
A vontade de Deus é santa, é justa. Deus não é um Deus arbitrário. Deus não é um Deus tirano. A soberania de Deus nunca está separada do seu caráter. Ele não governa como um Deus tirano, mas Ele governa como um Rei santo, como um Pai amoroso. É desta maneira que Deus governa, como um Deus santo e como um Pai amoroso e fiel. Um Deus que te ama, um Pai que te ama, que nos ama. É desta maneira que Deus governa, com amor. Nós acabamos de relembrar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Que maior expressão de amor que esta? Esse Deus soberano do qual nós estamos falando, decidiu nos amar, porque Deus amou o mundo, Deus decidiu nos amar e decidiu dar o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Nós que éramos reputados como inimigos de Deus, a palavra declara que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus em Jesus Cristo demonstra o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Desse jeito que Deus nos amou. Esse é o Pai que nos ama, um Rei amoroso, um Pai fiel. Quinto aspecto da soberania de Deus. Como viver debaixo da soberania, da vontade, aliás, desse Deus soberano? Como viver debaixo da vontade desse Deus soberano? Primeiro, com humildade. Quem entende a soberania de Deus para disputar o trono com Ele? Muitas vezes dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas por dentro, muitas das vezes, o que a gente fala? Desde que ela combine com a minha. Senhor, seja feita a tua vontade. Na vida de Paulo foi feita a vontade de Paulo, a vontade de Deus. Mas para que a vontade de Deus fosse manifesta na vida de Paulo, Paulo passou por tudo aquilo que nós acabamos de falar. Paulo passou fome, Paulo passou dificuldade, Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, tudo por amor ao Evangelho, tudo para viver debaixo da vontade de Deus, para caminhar em obediência a Deus. Paulo passou por todos esses problemas na vida dele. Senhor, seja feita a tua vontade, mas por dentro muitas das vezes queremos dizer, desde que ela combine com a minha. Não é a tua, a minha, nossa vontade que tem que prevalecer, mas a vontade dele, porque ele é soberano, a vontade dele é soberana, e ela precisa prevalecer sobre a minha vontade e sobre a sua vontade. Que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Viver sob a soberania de Deus é reconhecer algumas coisas. Primeiro, Deus sabe mais. Deus sabe todas as coisas. Deus vê mais. Deus enxerga tudo. A onisciência de Deus, Deus sabe tudo. Nós falamos desse texto, o salmista fala: Senhor, para onde eu vou? Se eu for para o céu, lá o Senhor está. Se eu for no inferno, lá o Senhor está. Se eu pegar as asas das almas, for até nos confins da terra, lá o Senhor está. Não tem onde nos escondermos de Deus. Para onde fugirei eu da tua face? Não tem como. A soberania de Deus, a presença de Deus vai te alcançar aonde quer que você esteja. Não tem como se esconder. Deus vê mais, Deus governa melhor. Deixa Deus governar a tua, a nossa, a minha vida.
Deus governa muito, mas muito melhor do que nós mesmos. Porque nós não sabemos nem o que nós queremos direito. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, que Jesus vai orar, ele fala: Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice. O texto ali de Lucas, de Marcos, aliás, vai falar que o momento de aflição de Jesus ali no Getsêmani era algo tão tremendo, que os vasos, aqui pertinho da pele, ele tem um nome, mas eu esqueci, fala que esses vasinhos das veias de Jesus estouraram, e o sangue de Jesus misturavam com o suor e pingava no chão. A aflição de Jesus, a agonia de Jesus era algo tão tremendo naquele momento, que Jesus transpira sangue, e ele ora, e fala: Pai, se possível. Mas logo em seguida ele ora, ele continua a sua oração: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus estava já sentindo a agonia da morte, do que ele passaria na cruz, mas apesar da cruz, apesar do flagelo que ele sabia pelo qual ele passaria, ele assume a posição de servo obediente, e obediente até a morte de cruz. E ele fala: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Que nós possamos, irmãos, orarmos dessa mesma maneira: Pai, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. E para que a vontade de Cristo, para que a vontade do Pai seja feita nas nossas vidas, nós precisamos aprender a abrir mão. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos aprender a abrir mão de nós mesmos, abrir mão das nossas vontades, para assumirmos, ou para deixarmos a vontade perfeita de Deus agir em nossas vidas. Segundo, para caminharmos debaixo em igualdade com esse Deus soberano, caminharmos com confiança. Soberania de Deus não deve gerar no crente medo. Nós não devemos seguir a Cristo por medo. Seguir a Cristo por medo de ir para o inferno. Nós precisamos seguir a Cristo por amor. Então, a soberania de Deus não pode gerar no crente medo, mas precisa gerar descanso. Precisa gerar descanso. Precisa gerar uma fé que nós vamos confiar e descansar no Senhor. Descansar. Por mais difícil, por mais grave que a situação esteja, descansar no Senhor. É desse jeito que nós vamos caminhar. A soberania de Deus, então, não deve gerar medo no crente, mas deve gerar descanso. Se Deus é soberano, então a minha vida não está entregue ao acaso, a sua vida não está entregue ao acaso por causa da soberania de Deus. Nem tudo que acontece é bom em si. Nem tudo que acontece na nossa vida é bom. Mas Deus é poderoso para conduzir todas as coisas ao cumprimento do seu propósito. Jesus falou: no mundo tereis aflição. Irmão, no mundo teremos dificuldades. Você vai passar por perrengue. Você vai passar por momentos difíceis. Mas o que Jesus fala? Tende bom ânimo. Eu venci. E se eu venci, vocês comigo vencerão também. Vocês vão superar os momentos de dificuldades estando comigo, estando em mim. A palavra de Deus fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por um momento difícil, posso passar por uma enfermidade, posso passar fome. Mas se Deus te fortalece, se Deus nos fortalece, nós vamos superar esses momentos.
Então, aprender a andar com confiança no Senhor. A maldade dos homens não anulou a soberania de Deus. No caso de José, foi vendido como escravo. Os seus irmãos fizeram a maldade com José, por causa de ciúmes, por causa talvez de inveja que eles tinham de José. Venderam o rapazinho como escravo. Viveu como escravo na casa de Potifar. Depois do caso com a esposa de Potifar, foi para a cadeia, mais uns 12 anos de cadeia, preso. José nunca se afastou dos caminhos do Senhor, apesar do momento pelo qual ele passou. Escravo, homem sem direito nenhum. O único direito que ele tinha era trabalhar, obedecer ao seu Senhor. Mesmo com esse tempo, José não se deixou abalar pelo que ele passava. Só que um dia, o rei mandou chamar. Traz o menino aqui que eu tive um sonho. Escutei falar que ele revela sonho. E ele interpreta o sonho de Faraó. Sai da cadeia para governar o Egito. Deus nunca se esquece. Deus não se esquece daqueles que andam em fidelidade a Ele. O texto bíblico fala que Jesus vem, que o Deus vem e que Ele vem com os galardões, Ele vem com a recompensa. Trago comigo a minha recompensa. A recompensa é para aqueles que se mantêm fiéis. É para aqueles que se mantêm inabalados. Terceira coisa, em obediência. Como viver debaixo da soberania desse Deus? Precisamos também viver em obediência. Crer na soberania de Deus não é desculpa para passividade. Alguém pode até dizer, se Deus é soberano, então eu não preciso fazer nada. Esse é um pensamento errado. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. A soberania de Deus não elimina a minha e a tua responsabilidade. Deus governa os fins e também os meios. Só pulei um pedacinho aqui. Quando fala de responsabilidade humana, ele fala, ela dá fundamento à nossa obediência. Deus governa os fins, mas também os meios. Ele decreta a salvação, mas manda pregar o Evangelho. Então nós temos uma responsabilidade. O que nós não podemos fazer, o Deus soberano faz. Salvação. Nenhum de nós temos ou tínhamos o poder de salvação. Deus providenciou isso. Deus providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus providenciou a salvação. Mas Ele incumbiu a igreja salva de um trabalho. Eu e você fomos incumbidos de pregar o Evangelho. Então, a soberania de Deus não elimina a responsabilidade, nós temos responsabilidades. Uma das nossas responsabilidades é pregar o Evangelho. Outra coisa, Ele decreta a salvação, mas manda pregar o Evangelho. Ele sustenta a igreja. A igreja é sustentada por Deus. Mas o que Ele faz? Ele chama pastores para cuidar do seu rebanho. Ele fala para Pedro isso. Quando ele questiona Pedro sobre o amor, Pedro, tu me amas? E Jesus vai falar para ele, então apacenta os meus cordeirinhos, ou apacenta as minhas ovelhas. Nós temos responsabilidades. Ele santifica o crente. Você é santificado pela presença do Espírito Santo de Deus, mas Ele manda você e eu fugirmos do pecado. É eu que tenho que fugir, é você.
Deus não vai fugir do pecado por mim, por você, essa responsabilidade é minha, é tua. Fugir do pecado. Ele promete direção, mas manda andar em obediência. Ele promete direção, ele promete guiar. Mas ele manda eu e você andarmos em obediência a ele. Pai e mãe não aconselha o filho, fulano faz assim, fulano faz assado. Eu fui um menino bem desobediente, eu cansei de apanhar por causa disso. Porque minha mãe falava um negócio e eu fazia outro. Julinho não passa na represa, essa história é velha, eu passava todo dia na represa. Todo dia eu apanhava porque eu desobedecia. Quando a gente anda em obediência, não tem reprimenda, não tem castigo, porque nós estamos em obediência. Então ele promete direção, mas ele manda andar em obediência à sua palavra, a ele. Quarto, em rendição. A frase mais madura de um crente não é Deus fez o que eu queria. A frase mais madura do crente é: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Eu já falei agora há pouco, foi isso que Jesus fez lá no Getsemane. Nós estamos vivendo em rendição? O que você entende como rendido? Rendido estou. Rendido significa entregue. Rendido significa independência. Totalmente dependentes de Deus, totalmente entregues. Tem um louvor que fala: te anelo, te necessito. Anelar. Anelar é um desejo desesperado. Nós estamos assim? Nós estamos vivendo desta maneira em rendição a Deus, nessas condições? Então a frase mais madura de um crente precisa ser: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Foi isso que Cristo ensinou lá no Getsemane. Ele passou por um momento difícil e ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas em seguida ele ora: seja feita a tua vontade. Cristo ensina, porque Cristo vivia na dependência de Deus. Cristo era obediente a Deus e foi obediente. A palavra de Deus fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Deus, aqui Jesus ali no Getsemane, como eu já falei, ele já estava sentindo a dor pela qual ele iria passar. Mas mesmo assim, ele estava em rendição ao Pai. Ele foi obediente e se entregou naquela cruz por amor a nós. Obediência, rendição. Para andarmos debaixo da soberania desse Deus, nós precisamos estar rendidos, totalmente entregues à vontade do Senhor. Jesus não apenas ensinou submissão à soberania de Deus, ele viveu essa submissão até a cruz. A cruz parecia derrota, mas era o plano de Deus sendo cumprido. Como está a nossa rendição? Como está esse aspecto da nossa vida com relação à soberania de Deus? Nós somos verdadeiramente pessoas submissas à vontade de Deus? Nós estamos, como o texto aqui fala, entregues. Nós estamos rendidos ao Senhor, entregues, totalmente dependentes de Deus, obedientes. Porque o que Jesus ensina no caminho do Gólgota é obediência. Foi obediente até a morte de cruz. O que Jesus pede para nós hoje: sede santo porque eu sou santo, sede separados.
Você e eu, nós precisamos ser separados para esse Deus soberano. A nossa vida precisa pertencer a esse Deus soberano. Você se separou para Deus? Você é uma pessoa separada para Deus? Quando Deus fala, sede santo, porque eu sou santo, nós não atingiremos o nível de santidade de Deus. Mas nós podemos ser separados. Viver de uma maneira digna que agrada a Deus. Então Jesus não apenas ensinou submissão, ele viveu esta submissão até a cruz. Jesus é o nosso maior exemplo de submissão e de obediência. Isaías 46, de 9 a 10, nos mostra 4 verdades. Por que Deus é incomparável? Irmãos, o Deus que nós servimos é incomparável, porque não existe um Deus semelhante. Não existe outro Deus que você possa adorar que se compare a este Deus. Ele mostra esta característica de Deus, não há outro semelhante. Deus conhece e governa o fim desde o princípio, nada surpreende Deus, o conselho de Deus permanece de pé, seus planos não fracassam. Não existe coisa no mundo que vai tirar a autoridade e a soberania de Deus. Vai continuar. Tudo o que Ele decretou se realizará. E aqui cabe uma pergunta para nós. Deus é soberano? É. Eu estou vivendo rendido à soberania de Deus? Essa pergunta fica para mim e para você responder. Nós estamos vivendo debaixo da soberania de Deus? Nós estamos vivendo rendidos à soberania desse Deus? Porque o Deus soberano, como nós falamos no começo, é aquele Deus que governa tudo. É aquele Deus que tem poder e autoridade absoluta. E como nós já passamos aqui pelo momento da ceia, a palavra de Deus fala que nós fomos comprados, você e eu, nós fomos comprados pelo um alto preço. Qual foi o preço da remissão do teu pecado? Qual foi o preço da sua reconciliação com Deus? O preço foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Foi o sangue do inocente, do Filho de Deus, que se doou no meu e no teu lugar. Estou vivendo rendido à soberania de Deus? Nós estamos vivendo desse jeito, irmãos? A esse Deus soberano? Porque confessar a soberania de Deus com os lábios é fácil, difícil é descansar. Declarar a soberania, falar Deus é soberano é fácil, fala-se. Mas e descansar? Descansar quando Ele não explica as dificuldades pelas quais você vai passar. Descansar em meio às tribulações. Jesus lá no barco, na tempestade, os discípulos se descabelando, doido, desesperado, Jesus na confiança. O que Jesus está fazendo? Dormindo, tranquilo, lá de baixo, lá no barco. Os meninos desesperados, vai afundar, que não sei o quê. Foram lá e acordaram o mestre. Senhor, acorda aí porque nós vamos morrer. Ele falou, os menininhos, cadê a fé de vocês? Homens de pouca fé, crente bully. Jesus falou, calma aí mar, está nervoso demais, a tempestade passou. Muitas das vezes o Senhor está dormindo no porão do nosso barco, e nós estamos desesperados, remando, e Jesus dormindo.
Jesus quer tomar o remo do teu barco. Jesus quer acalmar a tempestade da tua vida nesta noite. Difícil é descansar quando Ele não explica, obedecer quando Ele não facilita. Paulo foi um homem obediente. Paulo deixa um exemplo para nós: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. A vida de Paulo foi fácil? Deus facilitou para Paulo? Deus não facilitou para aquele homem, não. Deus não facilitou. Obedecer quando Ele não facilita, confiar quando Ele não responde do jeito que queremos. Mas o crente maduro diz: Senhor, eu não controlo todas as coisas, mas confio naquele que controla. Você confia no Deus que controla a história? É um amém. Amém por um amém. Confiar no Deus que controla. Um exemplo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo ardente. O rei mandou tocar os instrumentos e mandou o povo se prostrar. A multidão toda lá, que estava lá no vale, se prostraram. Aí 3 camaradinhas ficou de pé lá. Aí o rei mandou trazer os meninos. Pega lá os caboclos, traz aqui para nós conversar. Eu acho que eles não escutaram a história direito. Eu vou mandar tocar, talvez vocês não entenderam, eu vou mandar tocar de novo, e vocês se prostram. Não, filho, não precisa tocar não. Nós não vamos nos prostrar, e nem adorar a imagem de ouro que o Senhor mandou fazer. Mas que conversa doida essa? Vocês estão teimosos, rebeldes, desobedientes. Irmãos, o exemplo desses 3 jovens é exemplo de confiança extrema. Homens que estavam com a sua vida dependentes de Deus, porque eles falam para o rei: se Deus quiser livrar aqui fora da fornalha, ou lá dentro da fornalha, nós vamos aceitar o que Deus quer, ou aqui dentro ou lá fora. Onde é mais fácil livrar? Fora ou dentro da fornalha? Fora. Não tinha nada, não tinha fogo, não tinha nada, só estavam eles ali. O difícil é levar lá dentro da fornalha. E o interessante é que Deus deixa jogar os meninos lá dentro. Quando eles caem lá dentro do fogo, aparece o 4º homem. Soberania de Deus. Homens, viver na confiança. Mas o crente maduro aprende a dizer: Senhor, eu não controlo todas as coisas, mas confio naquele que controla. O Senhor controla a história. O Senhor entrou com a providência dentro da fornalha. E o fechamento da história diz que nem cheiro de fumaça tinha nos meninos. Olha o nível de confiança, o nível de dependência de Deus. Talvez Deus não vai te livrar você de pegar uma enfermidade ou de contrair uma enfermidade. Deus vai te livrar na enfermidade, com a enfermidade, num momento de dificuldade, num problema familiar, porque Deus quer te ensinar dependência, Deus quer te ensinar a depender dEle. Deus quer ensinar. Então ele não responde do jeito que queremos, mas o crente maduro aprende a dizer: Senhor, eu não controlo todas as coisas, mas confio naquele que controla. Nós precisamos aprender a confiar nesse Deus, nós precisamos aprender a depender desse Deus, o Deus que controla todas as coisas. Eu não conheço o fim, mas caminho com aquele que conhece. Com quem você tem caminhado? O Deus que você tem caminhado verdadeiramente é o Deus que conhece o fim da história?
É nesse Deus, é com esse Deus que nós precisamos caminhar. O Deus que dirige a história, o Deus que sabe a conclusão da história. Mas me submeto à tua vontade, quero o teu conselho, porque ele permanece de pé. Eu não entendo todos os caminhos, ou eu não conheço todos os caminhos, mas talvez seja uma das partes mais difíceis para nós, mas me submeto à tua vontade. Ser submisso à vontade de Deus. Talvez seja esse o aspecto mais difícil da vida cristã. Pegar a minha vontade e submeter a minha vontade à vontade de Deus. Por isso que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É abrir mão de nós mesmos. É difícil isso. É fácil abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, mas é isso que Deus está falando. Para caminhar com Cristo eu preciso de abrir mão de mim mesmo, eu preciso abrir mão das minhas vontades, porque o teu conselho permanecerá de pé. Viver debaixo da soberania de Deus é abandonar a ilusão do controle. Viver debaixo da soberania de Deus é abandonar a ilusão do controle. Você e eu achamos que temos o controle das nossas vidas. Eu controlo. Nós não controlamos nada. A gente acha que controla. Que a gente planeja tanta coisa, nada da... A maioria das vezes, das coisas que a gente planeja ou projeta, sai certo. Porque nós não temos o controle. Deus tem o controle. E quando nós nos submetemos à vontade desse Deus soberano, aí as coisas caminham. Aí as coisas caminham. Aí começa a dar certo nas nossas vidas. Por quê? Porque tem alguém superior direcionando todas as coisas. Então, viver debaixo da soberania de Deus é abandonar a ilusão do controle, é descansar no governo perfeito de Deus. Viver debaixo da soberania de Deus é descansar no controle de Deus, é saber que Ele está controlando, é deixar Ele controlar. Falar: Deus, que seja feita a tua vontade, e deixar a vontade dEle se fazer nas nossas vidas, porque a palavra de Deus foi bem clara. Jesus foi obediente desse jeito, foi obediente até a morte de cruz. Deus quer mudar a história, a nossa história. Mas para que coisas aconteçam, nós precisamos estar submissos a Deus. Nós precisamos estar em obediência a esse Deus soberano. Nós precisamos estar com a nossa vida totalmente entregues nas mãos do Senhor. Todos os aspectos da nossa vida precisam depender de Deus, para que a nossa vida seja agradável a Deus, para que nós sejamos realmente separados para Ele. Que nem a Ludmila falou aqui no começo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor quer te ajudar a carregar os fardos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nessa vida, irmãos, a gente vai carregar um jugo ou um fardo. Tem 2 jugos para a gente carregar. Ou você carrega o jugo de Jesus, que Ele está convidando aqui: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim.
ou nós vamos carregar o fardo do capeta, o jugo do capeta. Tem uma outra tradução, né, que a gente traduz o jugo para canga. Tem duas cangas para o homem carregar. Ou você carrega a canga de Deus, ou você carrega a canga do capeta. É duas cangas. E Deus nos convida para carregar a canga dele, o fardo dele. E quando nós carregamos o fardo de Jesus, ele fala que o fardo dele é leve. Não é um fardo pesado. E ele nos ajuda nessa caminhada. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei se você está passando por algum momento. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se nós vivermos como a palavra de Deus fala, em obediência, em submissão a Deus, Ele vai caminhar comigo e com você. Ele vai nos orientar, Ele vai nos dar sabedoria para fazer as coisas. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. A palavra de Deus lá no livro de Tiago diz o seguinte: se você tem falta de fé, peça a Deus. A palavra de Deus também diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Irmãos, o Senhor pode te ajudar. O Senhor pode aumentar, ou o Senhor pode trazer a realidade, a fé na sua vida. Mas você precisa de buscar. Nós precisamos buscar, porque o Senhor falou: se você tem falta, se você necessita disso, peça, busque. Jesus, Ele fala que Ele é a porta, e se você bater, essa porta vai abrir. Se você pedir, Ele vai te dar, mas nós precisamos estar em submissão a Deus. Você é uma pessoa submissa a Deus? Nós somos homens e mulheres submissos a esse Deus soberano. E ele fala aqui, né, para nós vivermos debaixo dessa soberania. Eu quero repetir só os aspectos de viver debaixo dessa soberania. Como viver debaixo dessa soberania? Primeiro, em humildade. Segundo, em confiança. Terceiro, em obediência. Quarto, com rendição. São alguns aspectos que precisam fazer parte da nossa vida, para que nós estejamos vivendo sob a direção desse Deus soberano, sob a direção desse Rei que nos ama, sob a direção desse Pai que nos resgatou da onde nós estávamos. O filho pródigo saiu da casa do pai, foi viver, a Bíblia fala que ele viveu de maneira dissoluta, e a vida dele chegou numa situação tão caótica, que lá onde ele estava, tratando de porcos, a Bíblia fala que ele desejava comer a comida dos porcos. E num determinado momento ele se lembra da casa do pai, e ele fala: poxa vida, na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm pão com abundância, e eu sou filho, eu estou aqui querendo comer lavagem. Eu sou filho e estou querendo comer comida de porco.
Irmãos, você é filho. Você é filho, Deus te chama de filho. O pai não quer ver filho comendo lavagem, o pai não quer ver filho comendo porcaria. E muitas das vezes, nós nos afastamos da presença do nosso pai. E muitas das vezes nós nos alimentamos de porcaria, enquanto o nosso pai tem pão para nos dar. O pai tem pão para te alimentar. O pai não quer que você se afaste. O pai não quer que você saia da casa dele. O pai não quer que você saia da presença dele. Mas eu e você, nós precisamos tomar uma decisão de nos mantermos firmes na presença do Senhor. Quantas pessoas longe do pai, se alimentando de lavagem. Oh Pai, Senhor, firma, Pai, os nossos passos, Senhor. Deus, hoje nós relembramos, através do memorial da ceia, o sacrifício do Teu Filho Jesus por amor a nós. E ali naquele madeiro, o Senhor demonstrou o quanto o Senhor nos ama. Através do sacrifício de Jesus, o Senhor demonstrou o seu amor para com a humanidade. Por isso, Senhor, eu te peço mais uma vez, Pai, firma os nossos passos na Tua presença. Pai, não deixa, Senhor, que venhamos nos afastar do Senhor. Pai, nos dê o alimento que muda, Pai, que transforma, que fortalece as nossas vidas, Pai, que nós não saiamos da Tua presença, Pai, para nos alimentarmos lá fora daquilo que não traz sustento, Pai, para as nossas almas. Que nós possamos tomar por exemplo, Pai, a vida do filho pródigo que saiu da presença do seu pai, que chegou num determinado período da sua vida, a situação era tão triste na vida daquele jovem. O texto fala que ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. Oh Pai, quantos jovens, Pai, quantos homens se alimentando de coisas que não te agradam, Pai. Oh Pai, o Senhor que é um Deus soberano, que conhece todas as coisas, a Tua palavra diz que o Teu Espírito esquadrinha até o mais profundo da nossa alma. Oh Pai, que o Teu Espírito Santo, oh Deus, possa esquadrinhar os nossos corações, que o Teu Espírito Santo, oh Pai, possa, Pai, penetrar até o mais profundo do nosso ser. Oh Deus, traga à tona aquilo que precisa ser mudado, Pai. Traga, Senhor, ao nosso entendimento, Pai, aquilo que precisa ser mudado, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, viver dignamente diante do Senhor, que nós possamos viver, ó Pai, sob a autoridade desse Deus soberano, um Deus que nos ama, um Deus que entregou Jesus naquela cruz por causa dos nossos pecados. Jesus que se doou no meu lugar, Jesus que se doou no nosso lugar. Ele deu a vida dele para que a nossa fosse resgatada. Oh Deus querido, que nós possamos entender, Senhor, que nós precisamos viver, Pai, totalmente entregues, Pai, que nós possamos depender da presença do Teu Espírito Santo, Pai.
que nós possamos ter a nossa vida totalmente guiada, dirigida, administrada, Pai, pela pessoa do Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, derrama da Tua graça sobre este povo, Senhor. Oh Deus, que haja mudança de vida, Pai, que vidas sejam transformadas, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor tenha falado no teu coração nesta noite. Que esse Deus soberano possa ser o Senhor da tua vida. Que você possa viver totalmente na dependência desse Deus. Jesus deu exemplo disso. O filho que foi obediente até a morte de cruz. Que nós sejamos obedientes em todos os aspectos da nossa vida. Amém. Louvado seja Deus.